Prazer estar com todos vocês aqui. A gente está fazendo essas rodadas, né, de monitorias mão na massa para tornar o trabalho bem mais fácil, bem mais prático para todo mundo. Hoje a gente vai falar do livro 1, vamos falar de algumas atividades do livro 1. E uma das coisas que é interessante, né, no nosso livro é a gente já começar pela capa, a entender um pouco do conceito do que a gente está trabalhando com os alunos em sala de aula. Então, eu só queria mostrar para vocês como a Sil está lá sem o livro, né? A gente, sem o livro na mão, um livro físico, a gente está falando aqui, está trabalhando, a gente tem o dinheiro, né? O bicho do dinheiro, do real, e a gente tem o nosso personagem, que é o Din-Din, e ele tira o dinheiro da frente para mostrar o mundo de possibilidades, o mundo onde a gente realmente toma as decisões financeiras, a gente usa esse dinheiro e a gente vai construindo a nossa realidade baseado no que a gente no que a gente é capaz de perceber, nas nossas decisões. Então, é um livro que já traz, né, esse conceito de uma visão mais ampla, além do dinheiro. Então, a gente já vai tirando o dinheiro da frente desde o início. E uma das coisas que é bem interessante no material para os pequenos e que ajuda muito, de repente, esse trabalho remoto, é que a gente tem bem no início do livro conhecendo o Din-Din. E a gente tem uma página que mostra essa questão da lagarta, da transformação, porque o Din-Din é uma borboleta, e ele tem no livro, para ser feito pelos alunos, um fantoche. Né? Esse aqui é o desse livro, do livro 1, que é um corte bem mais fácil para a questão da criança que está começando essa questão da coordenação. Então, a gente tentou fazer aí um corte mais fácil, mais redondo. E cada um vai pintar o seu din-din, e a ideia é que o professor também, nesse momento, possa fazer, né? Você que é professor, fazer o seu. E aí a Sil vai mostrar, quem é professor e talvez esteja sem o livro, também já tem na plataforma como imprimir e poder fazer esse fantoche em casa, que aí ajuda, né, nessa aula remota. Tem professores que já fizeram ele de pano, mas aí precisa de uma habilidade bem maior, né, de costura. Mas, e aí fiquem à vontade para as ideias de fazer os desdobramentos, pode ser uma boa ideia, tá? A gente ir fazendo os din-dins. Então, tá com você a palavra, Sil. Então, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos aqui compartilhar a tela para vocês, né, terem acesso aí à nossa plataforma. A gente vai entrar no link, né, da oficina, que pode ser escolas.oficina.com.br, botar o seu login, a sua senha e entrar. Quando a gente entra aqui na plataforma, aí a gente pode entrar para o planejamento das aulas ou por essa janelinha aqui escrito Planeje Suas Aulas, ou aqui pelo ladinho escrito Aulas, Planejamento das Aulas, tanto faz. Aí, quando você entrar, você vai encontrar os livros que você trabalha. No caso, eu estou aqui com todos, porque eu tenho acesso a todos. E a gente vai entrar no livro 1, que geralmente é utilizado no primeiro ano. Tem todo o sumário com todas as experiências do livro, que, né, começa com o din-din, que a Carol mostrou, tem a introdução todinha, com algumas instruções. Depois tem a experiência super, que também tem uma explicação já gravada em vídeo sobre ela. E vai do 1 até o 16. Só que o que a gente fez? A gente fez uma leitura geral e a gente buscou aquelas experiências que têm a ver para fazer em casa nesse momento. Ou seja, muitas experiências podem ser feitas em casa, não tem o menor problema, mas a gente foi lá e pegou e escolheu já aquelas que já têm os objetivos, o trabalho em casa. Daí a gente colocou aqui, antes do número da experiência, em casa, hashtag em casa. Está aqui, né? Esse livro é a experiência 10, a experiência 11 e a experiência 15, que são as 3 experiências que podem, já de cara, na verdade, mesmo que tivesse, né, não tivesse a quarentena, elas deveriam ser feitas em casa. Eu vou escolher aqui a experiência 10 para a gente começar, que é conhecendo os desejos das pessoas que moram com você. Oi. Você queria fazer uma observação também sobre a super experiência, né, que tem em todo o livro? E eu falei até, lá nessa super experiência tem em cada livro já linkado no acessar conteúdos extras, um vídeo que eu fiz explicando que apesar dela estar no número 1 do livro, ela não necessariamente deve ser feita no primeiro, ela pode ser feita ao longo
do ano, que é uma experiência que dá margens a fazer um projeto, uma coisa mais demorada, que vai levar mais de uma semana, mais de uma aula, mais de um momento. Então, é legal deixar ela ver, analisar, precisa de um preparo, às vezes, a professora, as crianças. Então, a gente sugere primeiro olhar a 2, que é uma experiência para uma aula, vamos dizer assim, ou 3 ou 4. No caso, a gente está oferecendo aqui a 10, a 11 e a 14, porque são experiências que têm aqui no objetivo o trabalho com as famílias. Então, olha só, sempre vem aqui os temas que essa experiência aborda, né? Que vai falar família, metas, consumo, valores de vida, cooperação, e as disciplinas que a gente foi lá na BNCC, buscou as habilidades da BNCC que tinham a ver com esse tema em história, em matemática, em língua portuguesa, em ensino religioso. Então, eu vou... aí aqui tem as páginas do livro da criança que ele vai fazer. No caso do primeiro ano, é realmente um desafio, porque as crianças não leem, a maioria, principalmente no início do ano, né? A maioria não leem. Piaget já dizia, a partir de 6 anos eles começam a ler. É claro que tem umas crianças que leem antes, mas, no geral, as crianças não estão lendo, e a gente, com certeza, vai precisar da ajuda dos pais ou mesmo a professora fazendo essa mediação. Então, tem aqui as páginas do livro, quando as crianças estiverem com os livros, e vem aqui os objetivos. Qual é o objetivo dessa experiência? Conhecer os desejos dos familiares, perceber que cada pessoa pensa e sente de forma diferente, observar que mesmo morando junto, na mesma casa, às vezes a gente não conhece o desejo, as aspirações, né, os sonhos das pessoas que moram com a gente. Perceber que os outros também têm desejos para realizar, não só a gente. Ampliar esse diálogo sobre realizações em casa e criar oportunidade para essas competências listadas aqui embaixo, que vão ter aqui embaixo da BNCC, que depois a gente vai falar um pouquinho dela. E o que a gente fez agora? A gente fez uma adaptação aqui abaixo dos objetivos, a gente colocou o enunciado da experiência para enviar para aqueles alunos que estão sem livros, ou para os pais, no caso, do primeiro ano. Eu acho que a conversa realmente é com os pais, né? Eu acho que as crianças, não sei se elas entram abaixo de e-mail, essas coisas, eu acho que não. Então, como a gente teve alguma demanda já pessoalmente de professoras de educação infantil e de primeiro ano, a gente colocou aqui algumas sugestões para o trabalho à distância, né? Para poder tentar facilitar realmente o trabalho delas. Então, como é que a gente fez, né? Então, o que é a experiência? Eu vou clicar aqui na página do livro. Por exemplo, se você for gravar um vídeo, eu acho que eu abriria essa página, né? Eu penso que seria uma sugestão, e falar, olha, pessoal, vocês vão ver a experiência, né, do livro de educação financeira, a experiência 10, na página 31, aqui embaixo, ó, 3.1. E vocês vão, nessa experiência, vocês vão fazer uma investigação, vocês vão pensar primeiro, imaginar quais são os desejos das pessoas que moram com vocês. E aí a gente pode falar de desejo. O que será desejo? Desejo é aquela coisa que você acha que eles querem muito. É uma coisa que você acha que eles querem muito. Então, você vai conversar com as pessoas que moram aí com você e vai descobrir se elas têm alguns desses desejos que vocês estão vendo aí no livro. Então, tem aqui um avião, tem aqui viajar, que pode ser para viajar ou para comprar. Tem aqui um carro, tem aqui uns animaizinhos de estimação, tem aqui trocar o sofá, comprar uma casa ou construir, tem aqui um eletrônico. Na verdade, aqui tem alguns exemplos que, se vocês olharem e não achar que são exemplos de desejos das pessoas que moram aí com você, então você escolhe, por exemplo, seu irmão, seu irmãozinho, ou sua mãe. E aí você vai imaginar qual o desejo desses aqui que ela quer. Se você não achar aqui nesses desejos alguma coisa que você acha que ela deseja, você pode desenhar, né? Você pode escrever, se você souber, enfim. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Pode procurar na internet e tirar uma foto, né? Copiar. E aí você vai marcar ou, né, no caso, achar alguns desejos para essas pessoas. Então, o primeiro momento, eu faria esse encaminhamento com vídeo, ou se eu tivesse com essas crianças numa aula como a gente está aqui, eu falaria dessa forma, e
deixaria essas crianças fazerem essa atividade sozinhas, em casa, sem a minha interferência. E ainda tem outra parte. Depois que vocês escolherem esse desejo, você vai chegar para essa pessoa e vai falar assim, ô mãe, vamos supor que fosse sua mãe, ô mãe, esse desejo aqui, eu acho que a senhora tem esse desejo aqui para realizar. A senhora quer esse desejo ou não? Se a sua mãe quiser realmente, tiver realmente esse desejo, você vai marcar, circular, vai dizer que você acertou esse desejo da sua mãe. Aí depois, numa segunda aula, no segundo momento, porque a gente está sempre sugerindo que a aula seja trabalhada em 2 momentos, por quê? Para não ser feita junto com as crianças, para o trabalho ser feito, você sugerir a experiência, a criança ter a oportunidade de fazer sozinha, e aí no caso do primeiro ano, eu vou repetir, é com certeza mais difícil, né? Essa autonomia dele pegar o livro e fazer, então vai ter o pai e a mãe, e por isso que talvez uma gravação de mostrando a página, alguma coisa para a criança, já ajude a tentar autonomamente fazer a atividade. Aí, no segundo momento, você vai ter uma outra aula, no outro momento, você pode pedir para esses pais tirarem fotos desse desenho, dessa figura que foi, né, circulada, fazer alguma entrevista com o pai falar, ele acertou meu desejo, e mandar um videozinho. Você pode inventar, e aí cada escola, cada realidade de cada uma, né, das escolas que a gente não tem como acessar e como saber todas, vai ver uma maneira legal de ter uma devolutiva dessas crianças, de receber alguma coisa. É claro que a gente sabe também que não são todas as crianças que vão devolver, alguns pais, não, né, em geral, podem não ajudar, mas a gente tem tido bastante informações que os pais desses pequenos estão ajudando muito. Então, receberia algumas devolutivas, talvez não todas, e aí você faria uma apresentação com essas devolutivas, e aí sim, você iria comentar, olha só, a fulana imaginou que o pai dela queria uma casa, e ela acertou, olha só que interessante. Quando a gente tem desejos, todo mundo tem desejos. Você também, aí nesse momento, a professora pode aproveitar e trabalhar com as perguntas que tem na roda de conversa. Então, quer dizer que você acertou, então, né, o desejo do seu pai. Você já conhecia esse desejo? Outras pessoas também acertaram. E ela pode fazer uma análise, ou mostrando para essas crianças o que aconteceu na salinha, o que ela recebeu de devolutivo. Algumas crianças acertaram, outras crianças que talvez não acertaram. Para o primeiro ano, eu pessoalmente, como dizer, é um super desafio você conseguir essa interação, porque senão a aula fica a aula dada. E a ideia nossa é que faça pensar. É uma coisa muito simples, é uma atividade muito simples, com objetivo simples. É você fazer com que a criança trabalhe com os pais, converse com os pais, descubra que as pessoas têm desejos, descubra que tem diferenças, descubra que interessante, eu nem sabia que meu pai tinha esse desejo. Pode ser um desejo que também não seja para comprar, pode ser para, meu desejo é que acabe esse coronavírus. Então, vão aparecer bastante assuntos nesse momento, principalmente que as crianças estão lá, meu desejo é que você arrume seu quarto. Então, vai aparecer um monte de coisas, né, nesse momento, porque é um momento com as crianças pequenas, não tem como elas fazerem sozinhas, plenamente, e depois mandar para a professora conversar. Então, é realmente conduzir a experiência de uma maneira que a criança ou o pai receba essa experiência, propõe à criança que faça e depois, de alguma forma, dê essa devolutiva. E se tiver aula, igual a gente também está tendo algumas experiências que algumas escolas estão tendo, algum momentinho que eles estão até chamando de monitoria, a professora pode abordar. E aí, vocês fizeram a experiência lá do livro de educação financeira, como é que foi? Quem acertou? Quem errou? E aí, cada um contar, né, a experiência que teve ao fazer a tarefa produzida pelo professor. E aí, Sil, eu só queria mostrar aqui, então, o din-din, né, que pode ser como fantoche. Tem uns professores que chegaram aí
depois aqui no na nossa monitoria, mão na massa, né? Então ele pode ser um recurso interessante na hora de gravar esses vídeos e dar essa devolutiva para os alunos, usar o recurso do livro mesmo, do Dindim, para tornar a fala mais interessante, mais atrativa. E eu acho que uma coisa que é muito importante, que é muito útil, é a gente focar em o que eles descobriram, né? O que eles achavam que era uma coisa e descobriram coisas novas. Mais do que até a gente falar se acertou ou errou, o que você descobriu? Né? Você tinha uma visão do que você acha que seu pai queria, né? Quando ele marca lá de vermelho, acho que era vermelho, né? Que ele vai usar o vermelho para fazer a primeira sinalização, e aí ele vai conversar. E aí, quando ele conversar, ele vai descobrir uma coisa nova ou ele vai confirmar uma coisa que ele já sabia. Porque uma coisa que é muito importante em finanças, na questão dos resultados financeiros de uma família, é esse diálogo. Né? A gente abrir esse canal de diálogo que muitas vezes não existe. Culturalmente é difícil. Tem muitos pais que não falam sobre dinheiro com os filhos, tem muita esposa que não fala com o próprio marido sobre dinheiro, né? E aí a gente vê uma série de problemas e conflitos familiares por questões financeiras que poderiam ser evitadas se as pessoas conseguissem abrir esse canal e começar a dialogar sobre isso. E essa é uma das intenções do material, né? Que a gente abra esse diálogo, que isso se torne uma coisa mais natural na vida, até porque o dinheiro está envolvido em muitas das nossas decisões. Né? Então, quando a gente consegue conversar, entender, conciliar esses interesses, discutir mesmo sobre prioridades em família, isso a gente traz grandes benefícios, né, para esse grupo, para essa comunidade que está ali dividindo a mesma casa e muitas vezes esse mesmo dinheiro. E, ao mesmo tempo, né, aqui nas habilidades da base, por exemplo, essa habilidade aqui, EF01, que é para o primeiro ano da língua portuguesa, planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, curiosidades de gêneros, de campos de investigação, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto e a finalidade. Então, já vai estar, de alguma forma, trabalhando essa habilidade. Então, identificar e reproduzir enunciados de tarefas escolares, diagramas. Então, circular a atividade, circular de vermelho, depois marcar um X. Isso aí são diagramas, né? São códigos que ela vai estar desenvolvendo, reproduzindo, identificando e trabalhando com isso. Então, expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível e boa articulação. Então, a criança vai estar trabalhando, vai estar desenvolvendo várias habilidades de português, de história, por exemplo, né? Que tem aqui, identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade. Então, por exemplo, a criança vai estar fazendo isso, vai estar desenvolvendo também, entender a história, entender os desejos, né, do que o pai, ele pode até contar uma história, por que ele quer aquele desejo, por que ele deseja aquele objeto, ou aquela ação, ou aquela atitude, vai conhecer a história da família, também vai ver as diferenças e semelhanças entre todos os membros da família, né? Então, se ela vê do irmão, da mãe, do pai, da tia ou da vovó que mora junto, cada um vai ter um desejo diferente, ela vai perceber que existem diferenças e aproveitar e, né, entender que as diferenças existem, a gente tem que realmente respeitar as diferenças, as características, né, de cada um, a subjetividade, as escolhas de cada um. Bom, aqui embaixo também contornar com azul os desejos na visão dele e depois ele vai marcar com vermelho o que ele, né, o que a pessoa que ele viu, imaginou, o desejo, se ela concorda ou não, ou se é isso mesmo ou não. Então, é isso mesmo que a Carol falou, é propiciar esse diálogo, é propiciar esse encontro, é propiciar esse conhecimento. As crianças são pequenas ainda, né? E aí tem mais ainda perguntas que a gente coloca lá também,
e que a professora pode depois, na hora que ela for abordar o assunto, perguntar como é que foi, né, descobrir os desejos da sua família. Você descobriu coisas que não sabia, ou você já sabia, enfim. Os desejos são diferentes, os desejos são iguais, que inclusive vai estar trabalhando conceitos muito importantes que vêm da educação infantil, de diferença, de igualdade, sentidos, né? No sentido da percepção e do que cada um deseja, do que cada um quer. Aí tem também aqui uma ideia que a professora pode fazer um levantamento, né, dos desejos e comparar, sei lá, um aluno conseguiu 5 desejos, outro aluno conseguiu 4 desejos, outro aluno conseguiu 8 desejos. Nesse momento, de alguma forma, vai estar vendo que uma casa tem mais gente, uma casa tem menos gente. A professora pode, por exemplo, trabalhar o português, trabalhar a questão das letras, por exemplo, que elas escolham, ou escrevam, ou reproduzam a letra do desejo que ela descobriu. Então, tem muitas atividades que podem ser puxadas decorrentes desse tema que vai ser levado. Então, escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases na forma alfabética, usando letras, grafemas. Como a gente sabe que as crianças, que a pandemia começou antes dessas crianças já estarem no processo de alfabetização, muitas podem ainda estar mesmo, sabe, né, em fonemas, escrevendo palavras só com vogais, enfim, muitas crianças podem estar em estágios que ainda de não leitura completa, leitura total, mas ainda informação. E a professora pode, com isso, avaliar essa escrita dela, né, se ela fez uma foto, por exemplo, do que ela escreveu, e pode também já, inclusive, né, planejar novas aulas, novas coisas, novas tarefas para trabalhar com essa criança o que ela está precisando melhor. Em matemática tem a questão da estimativa de quantidades, né, de objetos. Eles estão também trabalhando a conservação de quantidade. Eles têm que contar muitas coisas. Então, pode trabalhar com a contagem desses desejos. Aí pode partir, né, da contagem, a comparação das quantidades. Quem tem mais, quem tem menos, quem tem a mesma quantidade. Que são conceitos que parecem simples, mas são conceitos muito complexos para as crianças nessa fase. As crianças, muitas vezes, elas acreditam que a contagem tem a ver com a mesma coisa. Então, assim, conta dedo, mas, por exemplo, contar o desejo de fulano, com o desejo de ciclano, com o desejo de beltrano, são 3 desejos, já é, né, uma habilidade a mais para algumas crianças. Bom, a gente também sempre aqui dá bastante, né, ferramentas. A gente tem aqui o texto e um áudio desse tema, que foi gravado já há um tempo. Aqui, então, quando cliquei ali em acesso conteúdos extras, tem aqui o fantoche do Dindim para a professora que não tiver com livro, imprimir, né, e colorir e fazer. E tem também um áudio e um texto sobre esse tema, desejo da sua família. Então, a Carol vai falar nesse texto sobre, né, a importância de a gente conhecer o desejo das pessoas que moram com a gente, de entender que todo mundo tem desejo, que a gente precisa, de alguma forma, de se organizar para conciliar e realizar os desejos de cada um. Então, é bem legal, o professor tem esse recurso para ouvir e ajudá-lo na elaboração, na condução e no planejamento dessa aula que ele vai mandar por vídeo ou fazer online, igual a gente está aqui fazendo. Uma coisa que eu acho que é legal, a gente sempre está, né, atento dentro do material, dentro da estrutura, abrir a experiência, ver o que você tem. Aí você focar nos objetivos. Quais são? Então, entender, né, quais são os objetivos que você tem ali de educação financeira comportamental, que são esses, e que objetivos da BNCC mesmo você tem dentro, como a Sil estava mostrando, né, de cada área. Então, a gente já colocou ali sinalizado. Isso foi um filtro que a gente fez de toda a BNCC. O que a gente viu que tem mais relação já com essa experiência. Então, você já sabe quais são os seus objetivos dentro da educação financeira e dentro das outras disciplinas. E aí, a partir disso, entender que recursos já estão prontos dentro da plataforma para você. Né? Essa é a plataforma que a gente tem da Oficina das Finanças e vocês podem todos ter acesso a essa plataforma. Então, quem não tem acesso ainda, eu até vou pedir que a Jade coloque aí no chat
o nosso número do apoio pedagógico, porque quem não tem login e senha para acessar essa plataforma é super valioso nesse momento ter, né? Porque a gente está colocando várias informações atualizadas para esse momento, para já facilitar a sua vida, né? Então, pesquisas de novos vídeos, bem adequados para a idade. Então, é muito legal entender quais são os recursos que você tem e aí já olhar ali dentro de objetivos que a Sil mostrou, aí, exatamente, desce um pouquinho mais. As orientações para esse momento, pode descer um pouquinho mais. Aí, sugestões para o trabalho à distância. Então, a gente adaptou aí a plataforma para, nesse momento, nesse local, junto com os objetivos, a gente colocou, então, essa orientação, algumas sugestões práticas de como dividir, de como fazer, né? Se for fazer um vídeo, o que poder mandar e até copiar, né? Se eu passo aí o mouse para mostrar, que a gente escreveu aí, para ficar mais fácil, para você não ter que digitar tudo, né? Você já copia aí e cola na sua ferramenta, do jeito que você está mandando, né? Porque aí depende da escola, cada um tem tá com uma forma diferente, né? E possível de fazer esse trabalho.